Boa noite, meus queridos irmãos. Iniciamos mais uma exposição doutrinária, a cargo hoje do nosso irmão Juliano Cruzeta, do Centro Espírita Libertação de Orleans. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentações. Livra-nos de todo o mal, pois vós é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Que assim seja. Juliano, exposição toda sua. Boa noite. Obrigado, César. Boa noite a todos que nos acompanham no Centro Espírita Jesus e Caridade, de maneira presencial, de maneira também online. É com muita alegria, com muito carinho que a gente preparou um tema para falar nessa noite, que é a fé. Então, quando a gente fala em fé, muitos de nós têm a impressão ou o pensamento de que a fé, né, César, é algo como acreditar. Então, a gente se pergunta, eu tenho fé? Eu acredito em algo, então sim, eu tenho fé. Esse é o nosso pensamento, geralmente. E alguns também pensam que não, que a fé não é somente acreditar e que talvez seja algo mais que acreditar. Então, se coloca na posição de dizer que não tem fé. Mas o Espiritismo vem nos esclarecer acerca desse tema que pode ser que instigue alguns, que a outros passe batido, mas que é um tema que muitos de nós têm estudado e a gente vai ver, através da doutrina espírita, de que todos nós temos fé. E é o que a gente vai tentar construir na noite de hoje. Então, como nós estava dizendo, César, Rogério, a gente imagina que a fé seja acreditar. Se a gente for fazer uma pesquisa, possivelmente as pessoas vão dizer que a fé seria somente acreditar. Mas a gente vai aprender que a fé não é só acreditar. O acreditar, o que a gente fala em ter fé em algo, é talvez o embrião, o início dessa palavra que nós chamamos de fé. O Haroldo fez uma palestra sobre a fé no Rio Grande do Sul há muito tempo, e essa palestra está na internet, que ele fala que, num exemplo muito simples, sobre algo que a gente pode chamar também de fé. Então, ele diz que quando a gente adentra um avião para fazer uma determinada viagem, ou um carro, ou de ônibus, enfim, que a gente entrega a nossa vida, de certa maneira, àquele condutor, àquele piloto de avião, é um ato de fé. E a gente vai entender que, sim, realmente é um ato de fé. Mas a fé também não se restringe, não se circunscreve só nessa questão. A gente acaba entregando a nossa vida, acreditando ou querendo chegar em determinado local. No caso do avião, por exemplo, corre esse risco de vida, porque a gente sabe que se o avião cair, dificilmente sobrevive o corpo físico. Então, é um ato de fé. Mas a fé não é só isso. Não é só esse acreditar, não é só nesses atos pequenos da vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que, do ponto de vista religioso, por exemplo, a fé consiste na crença em dogmas especiais. Então, sob esse aspecto religioso, a fé pode ser raciocinada ou pode ser uma fé cega.
E por que a gente fala que a fé pode ser raciocinada ou cega? Porque a gente pode simplesmente acreditar em algo, por exemplo, eu acredito nos espíritos, eu acredito na doutrina espírita, mas não raciocino nos ensinos que ela vem me trazer. Ah, eu acredito na reencarnação. Mas por que tu acredita na reencarnação? Alguém pode perguntar. Ah, porque o palestrante disse, porque todo mundo está falando, está na moda acreditar na reencarnação, enfim. Esse seria um ponto de vista cego, acreditar em dogmas, em coisas que as pessoas falam sem a gente meditar a respeito. A fé raciocinada, por exemplo, é muito diferente. A gente acredita, a gente se entrega a esses dogmas, vamos dizer assim, a esses ensinamentos, por exemplo, no nosso caso, adeptos da doutrina espírita, porque a gente raciocina nos exemplos que a doutrina nos traz e vai entendendo que realmente tem uma lógica muito construída, faz sentido as coisas, então seria a fé raciocinada. Porém, se a gente fosse fazer uma análise, a fé não se circunscreve ainda só nesses pontos de acreditar, de ter um raciocínio. Olha o que o Evangelho segundo o Espiritismo vai falar sobre isso. Está lá no capítulo 19, onde ele vai falar que o título é A Fé Transporta Montanhas. No sentido próprio, diz o Evangelho, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Então é uma lógica, porque se a gente não acredita na gente, nos objetivos, a gente nem começa a fazer, nem começa a correr atrás do objetivo. Então, para ter uma fé raciocinada, uma fé ativa, a gente precisa sim confiar nas nossas próprias forças. E isso nos leva a buscar os nossos objetivos, a lutar por eles. Então, no sentido próprio, é certo que a gente precisa ter confiança. É isso que o Kardec está dizendo. Confiança nas próprias forças do homem. Então, acreditar em si é o meio de realizar os objetivos. É um meio de expressar a nossa fé. Mas ainda não é só isso. Não é somente acreditar em alguma coisa, não é somente nos entregarmos a alguma coisa, seja do ponto de vista raciocinado ou cego, conforme diz o Kardec, e também não é somente acreditar nas próprias forças, é um conjunto de coisas. Então, o que seria realmente a fé? A fé, a palavra em si, ela vem do latim fides, de onde vem a palavra fidelidade. Interessante, um dado curioso, é que no Antigo Testamento, no contexto histórico do Antigo Testamento, lá em Moisés e naquelas personagens que fazem parte do Antigo Testamento, a fé era muito relacionada com fidelidade. Mas como assim fidelidade? Sabe aquela fidelidade de Abraão escutar que tem que sair do lugar onde ele estava, deixar a família, deixar tudo que ele acredita e ir para um lugar diferente, se deslocar no deserto? Isso é fidelidade, é acreditar em algo e se entregar. É nesse sentido que está lá no Antigo Testamento. Mas ainda não é só isso. Olha que ponto interessante que o Kardec vai comentar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 19. A fé, mãe da esperança e da caridade. E aí a gente começa a pensar, a fé, mãe da esperança? A fé, mãe da caridade? Então diz assim, no homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. Então, sabe, César, aquele sentimento que a gente tem, que a gente não sabe de onde vem, que nos instiga, nos inspira a algo melhor, nos inspira, mesmo quando a gente está passando aquelas dificuldades da vida, aquelas difíceis provações, expiações, que algo nos diz, mesmo que a gente não perceba ou perceba de uma maneira muito sutil, vai melhorar. Continua com as tuas forças que vai melhorar. Então, a fé, nesse sentido aqui, como diz o Kardec, esse sentimento inato seria aquela luz no fim do túnel, mesmo fraquinho que a gente consegue enxergar. E por que uns enxergam mais, outros menos? A gente vai ver isso já. E aí continua. Inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem.
Mas para ser proveitosa, a fé precisa ser ativa. Então a fé é uma inspiração divina. É esse sentimento que está dentro de nós e que nos inspira aos sentimentos nobres. Daí nasce a esperança. Se a gente sente, começa a meditar, mesmo naquelas horas mais difíceis da nossa vida, e pensar que vai melhorar, e começar a trabalhar esse sentimento, buscar se movimentar, buscar atitudes positivas, buscar medicamentos quando necessário, mudar de atitudes, essa é a fé ativa, que é o que o Kardec está dizendo. Vou ler de novo aqui. Mas a fé, para ser proveitosa, precisa ser ativa. Porque não adianta, né, César, Rogério, a gente ter aquele pensamento e voltar a nossa atenção para os pensamentos negativos, que é o mais comum quando a gente está passando por dificuldades. A gente tem um sentimento, ou até alguma pessoa vem nos inspirar a sentimentos melhores, a pensamentos positivos, e a gente, não é assim, tu não sabe o que eu estou passando, eu não consigo, não consegue, talvez, porque não tentou, não quer nem dar essa possibilidade. Né? Então, a fé, para ser proveitosa, ela precisa ser ativa. É nesse sentido. E quando ela é ativa, de uma maneira raciocinada, por exemplo, a gente aprende na doutrina espírita que a gente precisa se modificar, cultivar bons hábitos, deixar hábitos ruins, aqueles nossos vícios. Isso é uma fé raciocinada. Aí nasce a esperança em nós, porque a gente começa a melhorar as nossas atitudes e a lei de causa e efeito age junto com a misericórdia divina na nossa vida e começa a nascer a esperança dentro de nós, porque a gente vai melhorando e vai vendo, poxa, realmente eu estou melhorando, está dando certo. E aí nasce a esperança. E com ela vem a caridade, que vai nos instigando cada vez mais a fazer as coisas boas, não só para a gente, mas para os nossos irmãos também. Então, um exemplo bem simples de fé ativa, ou de uma fé paralisada, pode ser no nosso quintal, por exemplo. A gente imagina, poxa, um dia eu vou colher uma laranja nesse quintal. Mas se a gente não plantar o pezinho de laranja, a mudinha, regar, fazer todo o trabalho de cultivo, a gente não vai colher laranja. A gente pode comprar laranja para comer, mas não vai cultivar, não vai apanhar aquela laranja e comer do nosso quintal. E a fé nesse mesmo sentido. Olha só, César, a gente sabe que se a gente plantar e cultivar o pezinho, ele vai nascer. Porém, tem um fator determinante aí. Porque ele não depende só da gente para crescer. Tem algo por trás que faz com que ele viva, que faz com que ele faça a sua fotossíntese, se alimente. Esse algo por trás é Deus, incentivando, instigando aquele pezinho de laranja a crescer, com a nossa contribuição. Pode até parecer um pouquinho estranho o que a gente está falando, mas depois eu vou ler uma mensagem do Emmanuel que ratifica isso que a gente acabou de comentar, de que é Deus inspirando a tudo e a todos. E com a fé raciocinada na nossa vida é a mesma coisa, porque a gente imagina o objetivo, ou seja, no nosso exemplo simples, é colher laranja no quintal, parte para a ação, comprando a mudinha, arrumando o local, plantando, regando, adubando, para depois colher o fruto. Na nossa vida é a mesma coisa, a gente aprende os exemplos da doutrina espírita, raciocina, vê que eles fazem sentido, porém a gente precisa botar em prática na nossa vida. Porque só aprender e raciocinar e não colocar em prática é a fé paralisada, não é uma fé ativa. Ela não vai funcionar, ou ela vai funcionar por um determinado tempo. A gente assiste uma palestra do Divaldo, e é muito consoladora, porque a doutrina espírita é consoladora. E no momento daquela palestra que a gente assiste, cada um tem a sua preferida, cada um tem uma maneira diferente de ser tocado no coração, aquela paz vem até nós, aquela esperança, é a fé que está nos instigando, que
que está fazendo nascer a esperança. Porém, muitas vezes, na maioria das vezes, e eu digo isso por mim, no meu caso, ela acaba se extinguindo. A esperança foge de nós, porque a gente não coloca em prática os ensinamentos. Diz o Divaldo que o amor é o melhor remédio, parafraseando Jesus, que já nos disse isso. Então, a fé, resumindo, ela precisa ser ativa, a gente precisa botar a mão na massa, nos melhorarmos a cada dia, fazer com que a gente saia da zona de conforto, do vitimismo, e comece a trabalhar por si. Se eu tenho um pensamento único negativo, eu vou trabalhar para ter 2 pensamentos positivos. Olha que interessante. O Geraldo Campetti fala isso numa palestra dele, que quando ele tem um pensamento negativo, ele procura buscar 2 positivos na mesma hora. Ele está trabalhando a mente para focar nas coisas boas. Isso é fé ativa. É usar o raciocínio que ele aprendeu com a doutrina e colocar em prática. Então, a gente vai vendo esse embrião que está dentro de nós florescendo. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que diz que a fé, ela é tanto humana quanto divina. Como assim? E aí ele vai explicar. Conforme o homem aplica as suas faculdades, há a satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Então, quando eu aplico toda a minha vontade, toda a minha experiência, o meu aprendizado para a satisfação das necessidades terrenas, para a minha melhoria terrena, eu estou objetivando melhora material, estou colocando em prática. Isso é fé humana, segundo o Evangelho. Mas quando eu coloco todas essas possibilidades, esses mecanismos que eu tenho, para as aspirações celestiais e futuras, aí é a fé divina. Lembrando que a gente não deve, em detrimento de uma, só exercer a outra. É necessário as duas. Porém, tentando sempre se desprender da matéria e buscando coisas que não perecem, né? Como diz Jesus, não buscai a prata e o ouro que a ferrugem e os ladrões podem arrancar de nós, mas sim as coisas celestes que são imperecíveis, né? E aí Kardec vai dar o exemplo da figueira que secou. Eu vou ler um trechinho, porque é bem interessante que ele fala da figueira que secou. Vocês lembram da parábola da figueira que secou? Que é Jesus tem fome, ele enxerga ao longe uma figueira, vai até ela para ver se tem figos, ela não tem, ele amaldiçoa, né? Isso na linguagem dos apóstolos. No outro dia eles voltam e vê que a figueira está seca. E o Kardec dá o exemplo que ele vai dizer assim, ó, a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. E aí eu fiquei pensando, poxa, o palestrante Juliano se encaixa aqui, né? Porque apenas aparenta uma propensão para o bem, fala, às vezes, algumas coisas que faz sentido, mas não aplica. Então é a fé que não tem produtividade. E todos aqueles que têm as possibilidades de melhorar, ou que têm a possibilidade de ajudar alguém, mas não coloca isso em prática, é a figueira que secou. E interessante que no final da parábola da figueira que secou, Jesus fala assim, ó, deixa eu achar um pedacinho aqui. Ele vai falar que ele teve fome no dia seguinte, que ele fala para ela só, tende fé em Deus, digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário firmemente, isso acontecerá. Na verdade, ele quer dizer que se a gente sabe dos mecanismos, entende as possibilidades, tem os recursos, mas não coloca em prática, é a figueira seca. E Jesus busca todo dia em nós os frutos. A gente recebe uma parcela dos ensinamentos todo dia, só que a gente precisa aplicar. Senão Jesus vem buscar em nós e vai ser como uma figueira que secou. E aí é interessante porque ele vai dizer uma outra coisa aqui.
Deixa eu achar aqui. Eu ia falar a questão das comunicações, por exemplo, porque Kardec também dá o exemplo dos médiums, César, dizendo que o médium tem todas as possibilidades. É interessante eu ler o trechinho para ser bem fiel. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a florescer alimento espiritual a seus irmãos. Porém, aqui a gente pode interpretar de duas maneiras. Tanto a mediunidade ostensiva, quanto também as nossas possibilidades, como a gente já falou. Então, vamos interpretar isso para a nossa vida, tentar buscar as possibilidades que a gente tem, raciocinar elas e colocar em prática, porque aí a gente vai estar exercendo essa fé. Olha, César, que exemplo, Rogério, que Jesus vai dar na cura do servo do centurião, que está lá no capítulo 8 de Mateus. Capítulo 8, versículo 5. Eu vou ler a parábola para ficar bem... para ficar na nossa mente e tentar traduzir, na minha visão, o que Jesus está querendo dizer. Entrando em Cafarnaum, aproximando-se dele um centurião, suplicando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo está deitado em casa, paralítico, terrivelmente afligido por dores. E aí Jesus diz para ele: eu indo o curarei. Respondendo, disse o centurião: Senhor, não sou digno de que entres no meu teto, mas somente te expresses por palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele faz. Aí, a parte mais importante para a nossa reflexão. Ouvindo, maravilhou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Amém vos digo, com ninguém em Israel encontrei tamanha fé. Então, olha que exemplo interessante. Esse centurião, ele era chefe de de 100 soldados, de alguns soldados do exército romano. E ele tinha muito bem determinado no raciocínio dele que ele dava a ordem e aquele servo fazia. É isso que ele fala para Jesus. Que ele sabe disso, que ele ordena e o servo faz. Uma outra coisa que não está no texto, mas fica implícita, é que ele conhecia os milagres que Jesus vinha fazendo, as curas, melhor dizendo. Tanto que ele vai procurar Jesus. Aqui no texto não diz, mas ele vai procurar Jesus buscando auxílio para o servo. E naquela época, não é diferente de hoje, a gente sabe que muitos de nós não se importam muito com os outros. Se importamos mais conosco mesmo. E o centurião, esse chefe dos soldados, ele se importa com o servo dele. Naquela época, mais do que hoje, talvez, as pessoas que estavam doentes eram jogadas às traças, né? Só que ele vai buscar Jesus. Ele raciocina, ele pensa, escutei Jesus, o povo falar de Jesus, que ele está fazendo cura. Eu vou lá falar com ele. Aí ele usa do raciocínio dele. Jesus é o mestre. Ele tem os discípulos. Ele age por palavras. Ele já tinha escutado isso, provavelmente, da história de Jesus. Então, ele raciocina, usa do que ele conhece, da experiência dele, como chefe, que manda, e diz, olha, Senhor, não precisa que tu vá lá na minha casa. Somente te expresses por palavra, e ele vai ser curado. E aí Jesus diz, com ninguém em Israel encontrei tamanha fé. Essa é a fé raciocinada, que ele usa todo o conhecimento dele, a experiência pessoal dele, e olha que era uma experiência no exército, não era uma experiência religiosa. O centurião aqui era uma pessoa sem religião. Ou se tinha a religião dele, mas era a religião pagã, dos vários deuses. E aí Jesus fala, com ninguém em Israel encontrei tamanha fé. Por quê? A gente pode transmitir para nós. Nós somos espíritas, raciocinamos,
temos aprendido, mas não colocamos em prática. E aí vem uma pessoa lá de fora, aquele que a gente julga que está numa outra religião, talvez, ou um ateu que não tem religião, e demonstra que tem mais fé que a gente. Olha que interessante. Então, isso faz a gente refletir. A nossa fé está sendo ativa? Porque se não está, cabe a gente, a cada dia, tentar se melhorar. Então, o servo, ele teve raciocínio, ele teve atitude, porque ele buscou Jesus, ele entregou ou se entregou nas mãos de Jesus, teve confiança, acreditou em si, porque foi buscar, acreditou nele, e aí as coisas aconteceram. Por isso que Jesus fala no final da parábola da figueira que secou, que a fé transporta montanhas. E nesse sentido, vamos imaginar, se a gente tiver essa fé ativa, dá vazão a esse sentimento inato que está dentro de nós, quais as montanhas que essa fé ativa pode deslocar? Um exemplo muito simples é o exemplo da depressão. Aquelas pessoas que já tiveram, sabem quão difícil é sair de um processo depressivo, porque a gente não vê luz no fim do túnel. Tudo que as outras pessoas falam, a gente até sabe que é assim, mas não consegue sair daquele estado. Mas aí vem uma luz, vem uma pessoa que toca o coração, ou aquele sentimento inato que o Evangelho fala, e começa a nos falar, olha, busca, que tu vai melhorar. E aí a gente começa a buscar a medicina, buscar a religiosidade, buscar melhorar o comportamento moral, e aí a fé desloca essa montanha que é a depressão. Precisa montanha maior do que a depressão para a gente deslocar? Então a fé ativa, a fé trabalhada e raciocinada, ela realmente desloca montanhas. E aí a gente se encaminha para o final, porque já estamos em cima da hora aí, mas tem uma mensagem do Emmanuel no livro Pensamento e Vida, só para ratificar o nosso pensamento de que a fé também está lá no pezinho de laranja, que diz assim: não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Aqui o Emmanuel está dizendo, ele vem trabalhando o pensamento, mas eu peguei uma parte da mensagem. Aí ele está dizendo que a confiança em nós mesmos, ela acaba que ajudando na realização das coisas. Por isso que ele diz, plasmar realização alguma sem confiança e atitude. É isso que o Emmanuel diz. Entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Porque a fé não é só acreditar, não é só confiar em si, não é só se entregar, é muito mais do que isso. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. A fé palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Aqui o Emmanuel está dizendo que tudo que faz transformação e renovação nos seres e coisas, nos seres vivos, em toda a criação, é esse sentimento instintivo que nasce com a própria alma, que nasce com o próprio ser, que resumidamente é a fé. E aí ele termina: todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Olha que interessante. Todas as operações da existência, tudo que nos envolve, se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Esse sentimento instintivo que nos faz buscar, que nos faz nos regenerar. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, para ratificar isso, vai dizer assim, ó, a fé é a base da regeneração. A fé é a base da regeneração. Como assim? No livro Nosso Lar, a gente vê lá no primeiro capítulo, quando o André Luiz narra
que ele estava no umbral, ele acordou depois de desencarnar no umbral, e ele estava sofrendo, ele estava com fome, com sede, com frio, sozinho, se sentindo desamparado, já tinha pensado inúmeras vezes como é que ele ia fazer para sair daquela situação. Ele sabia que estava desencarnado, mas estava sofrendo. E aí ele fica pensando, ele diz até que conhecia as letras dos evangelhos, ele fala isso. Só que ele tentava maquinar na cabeça dele alguma situação para sair daquilo e não conseguia. E aí ele vai dizer assim, verificava, e isso quando ele chegou no fundo do poço, que não tinha mais lágrima para escorrer dos olhos. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Porque ele diz, já tinha pensado tudo, tinha todas as possibilidades e nada conseguia resolver. Esse algo, diz ele, é a fé, manifestação divina ao homem. E aí a gente lembra, conforme a leitura, que ele se entrega em oração, uma oração sentida, e aí vem o ministro Clarencio e o ajuda a sair daquela situação. Então vejamos que a fé é essa complexidade de situações. É um sentimento que está dentro da gente, que nos instiga, mas que a gente precisa também acreditar em si, dar vazão a esse sentimento, trabalhar ele com as possibilidades que a gente tem, através do nosso raciocínio, para fazer com que essa fé se transforme em fé ativa, fé raciocinada, ativa, que aí vai transportar as montanhas da nossa vida. E o Espiritismo tem uma excelente explicação, ou uma bagagem para nos oferecer, de como a gente faz para cultivar essa fé, esse sentimento que está dentro de nós, que muitas vezes a gente não sabe e não consegue senti-lo, para a gente poder melhorar a nossa condição de vida. E aí a gente não fala aqui em condição material, ou não só em condição material, mas em condição moral, porque quem de nós não quer estar com equilíbrio emocional, se sentindo amparado, se sentindo confortado, se sentindo seguro, e não só seguro, eu falo aqui na parte material, mas seguro, aquela segurança que a gente não consegue explicar, mas que nos dá, assim, uma certeza de viver, uma vontade de viver. Isso é a fé. E para terminar, Kardec vai falar da fé inabalável, porque a fé raciocinada, a fé que o Espiritismo nos ensina, ela é a fé inabalável. E aí eu fiquei pensando, né, como seria essa fé inabalável? E uma coisa que me veio à mente é que, e isso pode ser, cada pessoa tem a sua sensibilidade para entender, mas eu fiquei pensando, a gente aprende muitas coisas quando eu tenho espírita. A gente aprende a se melhorar, a gente aprende a ser mais caridoso, a gente aprende a tentar ser mais fraterno, mas a gente está inserido no mundo, nesse mundo material que exige tanta coisa da gente. E, às vezes, a gente dá muito mais atenção para essas coisas do que para o que a gente tem aprendido, para a nossa fé religiosa, vamos dizer assim, ou, melhor dizendo, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, para a nossa fé divina, que é colocar os nossos potenciais a serviço das coisas celestiais, das coisas futuras. E aí a gente tenta até ser mais fraterno, ser mais caridoso no nosso negócio, na nossa vida, nas nossas atitudes, e chega alguma pessoa muito querida, às vezes, ou que a gente admira muito pela intelectualidade, diz assim, olha, tu estás sendo tolo, isso aí que tu estás praticando não existe. Como é que tu vai perdoar aquela pessoa que te fez tanta coisa? Como é que depois de tudo que essa pessoa fez para ti, tu vai perdoar ela e tu vai voltar a conviver com ela? Ah, tu tá sendo tolo. Isso aí não se faz, isso aí é coisa de gente que é tola, que é infantil. Só que se a gente tem uma fé inabalável, raciocinada, a gente acredita
na reencarnação, nas leis divinas, na vida futura, no que a gente está construindo para nós, espíritos, essa fé é inabalável. Mesmo que aparentemente a pessoa tenha razão. Ela pode aparentemente ter a razão, mas ela não está vivendo na nossa vida, porque é individual, ela não tem aprendido o que a gente tem aprendido, e a gente coloca em prática os ensinamentos da doutrina, e aí essa fé se torna inabalável. Ou seja, mesmo que o mundo te mostre, o mundo material te demonstre que tu aparentemente está errado, sendo mais fraterno, sendo mais caridoso, negando-se a si mesmo, a fé inabalável que o Espiritismo nos proporciona nos dá a certeza de que a gente está no caminho certo. E aí, lá na frente, a gente vai colher o fruto com equilíbrio emocional, com melhora moral, e quiçá, né, esses frutos que Jesus tem falado para a gente lá no plano espiritual, porque aquele que se faz pequeno no mundo é o maior no reino dos céus. Essa seria a mensagem. A gente agradece a possibilidade de estar falando um pouquinho sobre essa doutrina que tanto nos esclarece, e que essa fé, esse sentimento que está dentro de cada um de nós, possa cada vez mais ganhar vazão e atividade produtiva. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, César. Obrigado, Rogério, e a todos que nos assistiram, que em vibrações estavam nos ajudando aí na explanação da noite. Grande abraço e boa semana. Nós que agradecemos a ótima exposição, Juliano. Procuramos fechar nossos olhos em sintonia com o Pai. Façamos a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos de todo mal, pois vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos, uma ótima semana.